Olá, guerreiro, olá, guerreira. Hoje nós vamos falar de um cliente que eu tenho absoluta certeza que tem na sua carteira ou que você atende aí no seu balcão. Sabe aquele cliente que só fala em crise? Que nada ele quer comprar porque o Brasil está em crise, porque o mundo está em crise, porque, enfim, ele está em crise muitas vezes, né, pessoal? Esse cliente, na verdade, ele tem como pano de fundo sempre a crise. Agora vamos parar um pouquinho e pensar, né, pessoal? Alguém nesses anos todos, e não importa a idade que você tem, já viu o Brasil não estar em crise? Ou já viu em algum momento a gente não estar em crise? Então, pessoal, eu vou contar duas historinhas que eu acompanhei de dois vendedores diferentes para mostrar um pouquinho como que a gente pode se preparar melhor para atender esse tipo de cliente. Porque vejam bem, é muito importante a preparação principalmente para esse cliente. Vamos lá, primeira historinha. Eu atendo uma das grandes marcas aí que fornece para papelaria e eu uma vez estava saindo em rota com um desses vendedores, andando numa avenida, nem me lembro o bairro, mas uma avenida grande. E eu andando com o vendedor e fazendo visita com ele, enfim, e de repente eu virei para ele e falei: "Ô fulano, você não vai atender aquela papelaria lá do outro lado da rua?" Aí ele falou assim: não, Pri, essa papelaria não tá na minha rota. Eu falei: "Como não tá na sua rota? Mas é aqui nessa rua, nessa avenida?" Ele falou: "Não, eu tirei ela da rota porque é uma papelaria muito pequenininha." Aí eu fiquei pensando, eu falei: "Mas ela compra pouco?" "Ah, ela compra bem pouco de mim." Eu falei: "Ótimo, quanto que ela compra do seu concorrente?" Aí ele ficou me olhando e falou assim: "Não sei." Eu falei: "Pô, mas se você não sabe quanto que ela compra do seu concorrente, como que ela sabe como que você sabe que ela é pequenininha? Ela pode estar comprando pouco seu, mas ela pode ser um grande cliente do seu concorrente." O que isso mostra, pessoal? Isso mostra que você tem que ter conhecimento e não dá para ter preconceito com nenhum tipo de cliente, tá? Aconteceu um caso muito parecido numa empresa de gás, que também é cliente nosso, onde eu estava caminhando para atender varejo, né? A gente chama de varejo, que são bares, restaurantes, lanchonetes, enfim. E eu estava caminhando com um vendedor, também, numa avenida. E eu falei: "Ó, vamos tentar." A gente estava em um programa de captação de cliente. Eu falei: "Ó, tem uma portinha ali." Era um bairro de periferia de São Paulo. Eu falei: "Tem uma portinha ali, vamos dar uma olhada?" Ele falou: "Ih, Pri, mas essas portinhas aí geralmente não tem nem capacidade para o nosso pedido mínimo de, enfim, metro cúbico." Eu falei: "Tá bom, mas o cheiro de comida que tá bom, vamos lá dar uma olhada." No que a gente entrou era um corredorzão. E esse lugar que parecia uma portinha era quase que uma mini fábrica de frango assado. E tinha pelo menos umas 80 daquelas, não sei o nome daquela máquina que parece uma televisão, que fica rodando franguinho assado. Essas máquinas aí que ficam assando frango. Ou seja, aquele cliente que parecia uma portinha se tornou um mega cliente dessa empresa porque o vendedor simplesmente entrou. Agora, o que tudo isso tem a ver com esse cliente que está em crise? Gente, crise é uma coisa que todo mundo aprende a ganhar dinheiro, ainda mais aqui no Brasil. Por mais que nós estejamos em crise, que a gente nunca sabe como vai ser a política, como vai ser a economia, a gente tem que estudar o cliente. Estudar se naquele cliente dá para vender mais. Às vezes o cliente fala para você que está em crise porque ele quer que você abaixe o preço. Não é porque ele está em crise. Por que eu falo que você tem que estudar o cliente? Esse mesmo cliente que você fala para você que está em crise, às vezes ele está abrindo loja, expandindo o mercado, às vezes ele pode estar abrindo outras filiais. Quando você analisa o histórico do cliente, você vai ver que teve um crescimento grande de várias linhas de produto e, pasmem, eu já cheguei a visitar cliente que estava em crise com outros clientes meus, clientes deles, né, na verdade, e eu chego naquele cliente e eu vejo que o maior sortimento dele é de produto de maior valor agregado. Então, cuidado quando o cliente fala para você que ele está em crise. Agora, é óbvio, ele pode usar desse argumento para tentar fazer você baixar o preço ou para não querer te atender naquele dia. Agora, tem clientes que efetivamente podem estar em crise. E aí, o que é que você faz? Tenta ajudá-lo a vender mais. Muitas vezes ajudar o cliente a vender mais impacta em você buscar novas negociações de crédito dentro da empresa, você ajudar aquele cliente muitas vezes em prorrogar prazo de pagamento na empresa que você trabalha. Isso tudo
pode ser feito. Agora, vai que você não consegue prorrogar o prazo de pagamento, você não consegue aumentar o limite de crédito, porque efetivamente aquele cliente está na inadimplência e lá com a sua área financeira você não conseguiu resolver. Você, como vendedor, tem uma oportunidade muito grande nesse momento. Ajude o seu cliente a sair da crise. Vai para a loja com ele, atende ele diferentes vezes, atende ele com diferentes produtos, talvez outros tipos de produto de baixo valor agregado para dar o giro. Ajuda ele a fazer sellout para que esse produto gire mais vezes e não saia do lado dele, gente. Lógico, a não ser que seja que você perceba uma má fé, uma maldade, mas se for um cara bom, que sempre esteve do seu lado, que sempre comprou, todo mundo passa por crise, gente. Todo mundo mesmo. Então, mostre para esse cliente que você pode estar lá para ajudá-lo. Criando ações, muitas vezes, que ele, como está fundado na crise, não percebe. Quem está na crise não percebe novas oportunidades. E você pode ajudá-lo fazendo uma consultoria do seu serviço. Porque esse cliente hoje, que seu está em crise, pode virar um dos seus maiores clientes. E mais que isso, cuide do cliente, porque o cliente é seu. Vai que, né, você acaba saindo dessa empresa, indo para outra empresa e esse cliente saiu da crise. O que vai acontecer? Ele é seu tesouro. Esse cliente, no momento que ele está numa situação difícil, numa situação complicada, se você ficar do lado dele e tentar ajudá-lo, lógico, dentro do seu papel, dentro das regras que a sua empresa estabelece, você com certeza ganhou um excelente cliente, um cliente fiel por um bom tempo, independente da empresa que você for trabalhar. Tá bom? Fica a dica. E olha, gente, não desmereçam a relação de compra e venda, porque mesmo na crise, as pessoas consomem produtos e serviços. E para muitas empresas e para muitos setores, crise é uma excelente oportunidade de negócio. Fica atento se o seu setor, o negócio que você trabalha, não é um negócio que tem um monte de outras oportunidades justamente porque está em crise. Ok? Fica a dica e boas vendas! #BoraVender!